A gente precisa de falar sobre a morte, a gente precisa de conversar sobre ela, a gente precisa entender que ela faz parte. Você tem religião? Tem, eu sou católica, praticante. E como que você vê a morte? Olha, eu sempre tive muito interesse sobre ela. Sempre gostei muito de falar sobre ela. Eu vejo como é um ciclo mesmo, é o que vai acontecer conosco. Eu vejo a morte, eu tenho medo dela? Não, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de algumas coisas que pode acontecer até ela chegar. Porque o Brasil, ele tem é o terceiro pior país para se morrer. O Brasil se morre muito mal, morre com muito sofrimento, com muita dor, Por falta de doulas, de paliativistas, de tudo. por falta de cuidado. Porque aí entra a dor social, entra a dor física, a dor emocional, a dor espiritual, porque não é visto, não é cuidado, não é acolhido, né? Então, a gente precisa de falar sobre a morte, a gente precisa de conversar sobre ela, a gente precisa entender que ela faz parte, que para mim, como você me perguntou a minha religião, para mim ela não é o fim. Ela não é o fim. Para mim, a minha vida também não é só aqui, né? Mas eu quero fazer de tudo da melhor forma, dentro das minhas condições também, dentro das minhas possibilidades, para que eu fique bem. Para que quando ela chegar, eu esteja bem comigo, com os que estão à minha volta. Um dos grandes problemas que a gente percebe, que a gente vê dentro, né, também das literaturas assim que a gente fica estudando, que as pessoas sofrem muito porque ficam muitas coisas mal resolvidas, relacionamentos mal resolvidos. Elas também não se conhecem também, passa às vezes uma vida inteira procurando tantas coisas, mas não conhece ela mesma. Não se descobre, fica sempre em função do outro, sempre em função do físico, e a espiritualidade, os meus sagrados, não é abordado. E aí, quando chega o momento que percebe que está acabando, e aí? Tem tantas coisas que eu precisava de resolver, mas o tempo está acabando. Então, as pessoas ainda sofrem muito por causa disso. Muito. E aí, a doula vem também para ajudar essa pessoa a resignificar isso. E aí depende, né? Isso é muito individual, isso é muito particular. Não tem como traçar, né? A ADOM, que é a Associação das Doulas da Morte, ela está formando uma cartilha para tentar colocar alguns pontos básicos, né? Para que a gente possa seguir, para as doulas terem uma direção. E até mesmo para, por exemplo, igual você que procurou, lá, né, a gente vai, hora que montar, que tiver unificado isso, você vai encontrar as doulas em qualquer, né, lugar, porque isso também pode ser um trabalho também online. Tem como fazer os acolhimentos online.